Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Estamos dando início a mais uma live da EFIG Educacional, já agradecendo também a presença de todos vocês, tá? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Angélica, eu faço parte da equipe de comunicação da EFIG, e na live de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Para os alunos, adolescentes, aí, os jovens que estão no ensino médio e estão aí nesse momento tão importante de decisão, né? A fase da universidade que vem chegando. Então, hoje nós vamos trazer o tema Global Path Tutoring, transforme sua jornada para universidades internacionais. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo a Nayara Miguel, ela que é pedagoga formada pela Unicamp, coordenadora de implantação da EFIG Educacional e EFIG Academy, especialista em Higher Education no Brasil. Então, Nayara, seja muito bem-vinda, agradecemos desde já pela sua participação, já abrindo espaço para que você possa contar um pouquinho para a gente, para o pessoal, sobre o seu papel na EFIG. Beleza, muito obrigada, Angélica, obrigada, pessoal, pela participação de vocês, obrigada, né, pelo tempo que vocês estão disponibilizando para poder nos ouvir, para a gente poder, né, trocar um pouco de ideia a respeito de universidades internacionais, a respeito de futuro dos filhos de vocês, né, que eu acompanho muitos estudantes aí que estão aplicando para as universidades fora do Brasil, e eu sei que é uma grande preocupação dos pais, é um tema que gera muita dúvida, né? Então, eu estou aqui realmente para que a gente possa trocar uma ideia, fiquem à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, ou de repente, se não se sentir à vontade, mandar perguntas no chat. Eu quero que realmente seja aí um momento onde vocês tirem as dúvidas de vocês, para que seja aí um momento tranquilo para todo mundo, tá bom? Pessoal, a Angélica já falou, né? Eu sou a Nayara, eu trabalho aqui na EFIG como especialista de Higher Education, então eu ajudo aí, né, os estudantes a aplicarem para as universidades fora do Brasil, então seja Estados Unidos, seja Canadá, seja Europa também, que Europa tem sido um destino aí muito procurado entre os estudantes. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito, né, de como funciona esse processo de aplicação e também como funciona o serviço da EFIG, né, para auxiliar e ajudar os estudantes. Eu vou compartilhar minha tela, pessoal, mas quem quiser, fica à vontade aí para me interromper, para tirar dúvidas, enfim, eu estou aqui justamente para a gente trocar essa ideia. Só vou compartilhar aqui a minha tela. Então, pessoal, eu queria começar falando um pouquinho, antes de explicar de fato o que é o Global Path, explicando para vocês quais são as diferenças entre o vestibular brasileiro e as aplicações para as universidades no exterior. Muitos de vocês acabam, muitos pais, né, vêm até mim achando que o processo para entrar numa universidade fora do Brasil é o mesmo processo de entrar no vestibular aqui no vestibular brasileiro. Então, como que funciona, né, essa questão? A aplicação, pessoal, para fora do Brasil, então, principalmente Estados Unidos e Canadá, é uma aplicação holística. O que significa isso? Enquanto no Brasil, os estudantes fazem ali 1 dia de vestibular ou 2 dias de Enem, então se preparam os 3 anos, né, do ensino médio para esse dia, para esses 2 dias, as aplicações não são bem assim, não. Os estudantes, eles se preparam a partir do 9º ano, do 1º ano, para poder realizar essa aplicação. Então, o que compõe, né, essa aplicação para as universidades fora do Brasil? Ela é composta de várias atividades que o aluno precisa entregar. Então, são as essays. Esse aluno precisa de carta de recomendação. Esse aluno precisa, dependendo da área que ele ou ela escolher, de um portfólio. Então, as universidades fora do Brasil, elas querem ver o estudante como um todo, e não somente aqui no Brasil que a gente vê que é um dia de vestibular.
obviamente, as notas importam sim, tá? Não vou falar para vocês que nota não importa, que pode, assim, relaxar no ensino médio, muito pelo contrário. Mas as universidades querem um aluno que contribua para aquele espaço. Então, realmente, essas universidades vão ver esse aluno, tudo o que ele fez durante o ensino médio. Então, de repente, as atividades extracurriculares, as universidades, principalmente Estados Unidos e Canadá, elas vão ver o que esse aluno fez. As universidades veem isso com muito bons olhos. Então, o que são as atividades extracurriculares? Um esporte que esse aluno fez, uma atividade, dança, às vezes o estudante faz, a aluna faz dança, trabalho voluntário é visto nos países como Estados Unidos e Canadá, é muito bem visto essa questão de trabalho voluntário também. Então, basicamente, as grandes diferenças são essas. Enquanto aqui no Brasil é uma prova, 2 dias de prova, 1 dia de prova que é o vestibular, fora do Brasil é uma aplicação holística, onde a gente tem que enviar diversos documentos que são preparados com antecedência, tá? Então, essa é basicamente as diferenças que vocês precisam saber entre Brasil e universidades no exterior, tá? É muito importante eu falar para vocês também, gente, que as universidades, elas têm autonomia para decidir o que elas vão pedir. Então, acontece muito de uma universidade, por exemplo, na Itália, pedir uma coisa que as universidades do Canadá não peçam. Então, é muito importante que o estudante faça sua pesquisa, tenha esse tipo de acompanhamento para saber o que de fato ele quer, assim, qual universidade dá um match, né, de fato, com o perfil desse estudante. Então, o Global Path vem com esse tipo de acompanhamento do estudante, né? Esse aconselhamento para ajudar o estudante em toda a sua jornada, a partir ali do 9º ano até o momento da sua aplicação, tá bom? Pessoal, quem tem dúvida, por favor, fiquem à vontade para colocar no chat também, tá? Então, gente, pensando nisso tudo, né, a respeito dessa aplicação holística, em como as universidades veem esse estudante, a gente traz esse serviço de Global Path para os estudantes. Então, o que é, né, esse programa? Ele foi desenvolvido, né, pela EFIGE, e a gente oferece créditos para os estudantes que buscam essa orientação. Então, esse programa, ele ajuda o estudante em toda a sua preparação para as universidades fora do Brasil. Então, a gente começa do começo sempre, tá, pessoal? O que é o começo? Esse aluno precisa saber quais universidades ele tem a pretensão de aplicar. Então, geralmente, a gente começa pensando nisso. Então, a gente senta numa primeira reunião, a gente pergunta, a gente troca uma ideia, vê qual que é o perfil desse estudante. Então, o Global Path acaba sendo um serviço extremamente personalizado para esse aluno. Porque, muitas vezes, os estudantes vêm até nós com diferentes perfis. Às vezes, é um estudante que já sabe o que quer, já tem certeza qual curso deseja aplicar. E, às vezes, é um estudante que já está mais indeciso, que precisa de uma ajuda diferenciada, de busca, de procurar cursos. Então, a gente faz esse programa de forma mais personalizada em busca de ajudar esse estudante a ser mais assertivo em suas decisões, tá? Então, aqui a gente colocou até uma curiosidade bem bacana, que as aplicações para as universidades estrangeiras, ela é composta de vários fatores. Então, 15% é a carta de recomendação, 15% são as essays. Essays, pessoal, para quem não sabe, são redações que os estudantes precisam fazer. Geralmente, tem um tema, né, onde esse estudante escreve sobre esse tema. Geralmente é ali uma redação mais na primeira pessoa, o estudante falando sobre a sua trajetória. Então, a essay conta muito numa aplicação. 15% portfólio e atividades extracurriculares. Então, foi o que eu falei ali naquele comecinho. O que o estudante fez, o que ele foi, né, durante ali todo aquele processo do ensino médio, se fez
o que ele foi além da sala de aula, se participou de Olimpíadas, se tem alguma medalha, então tudo isso conta também para uma aplicação. 35% é o currículo e o GPA. GPA, gente, para quem não sabe também, são as notas somadas a partir do nono, primeiro e segundo ano, soma as notas e aí dá uma média final. Esse é o GPA do estudante. Então, as universidades, quando a gente manda toda a documentação do estudante, as universidades vão calcular qual mais ou menos é o GPA desse aluno, tá? E 20% são os testes padronizados, SAT ou ACT. O SAT, pessoal, é como se fosse o Enem americano, tá? Então, tem muitas universidades que ainda que aceitam o SAT e tem algumas universidades que não. Como eu já disse, as universidades, elas têm autonomia para pedir o que elas quiserem, tá? Mas muitas universidades americanas ainda pedem o SAT. Já na Europa não é bem assim. Europa, a maioria das instituições não aceitam. É uma ou outra que você vai ver nos requisitos que ainda pedem, mas não de forma obrigatória também, tá? E o TOEFL e o IELTS, gente, é extremamente importante. Por quê? Porque são as provas de proficiência. O que significa isso? Para você poder ser aceito numa universidade fora do Brasil, é preciso ter um bom inglês, é preciso ter um bom nível de inglês. Então, essas provas do TOEFL, do IELTS, do Duolingo, vão medir quando esse aluno sabe do inglês. Então, vai ter a notinha lá desse estudante e a gente manda também para as universidades, tá? Então, tudo isso é o que a universidade vê do estudante, o que ela espera que esse estudante tenha para que ele seja aceito em alguma das instituições, tá bom? Então, pessoal, o Global Path vai ajudar esse estudante a recolher toda essa documentação de forma personalizada para que ele tenha sucesso em suas aplicações, tá bom? Então, pessoal, esse realmente é o objetivo do nosso programa, né? Auxiliar esse estudante de forma personalizada. Às vezes a gente recebe estudante, por exemplo, por que de forma personalizada, né? Porque a gente recebe estudantes, por exemplo, que já fez o SAT, que já fez o IELTS, ou que já fez, que já tem um portfólio pronto, mas que precisa de ajuda para correção de uma essay, que precisa de um auxílio com as plataformas de aplicação. Então, realmente, a gente precisa sempre sentar com esse estudante e ver e entender quais são as necessidades dele. Então, esses créditos, pessoal, eles são adquiridos geralmente a gente oferece, né, de forma personalizada, um pacote de créditos e cada crédito, ele corresponde a um serviço. Então, esse programa todo, ele realmente vai ser ideal para esses estudantes que querem focar, né, em sua aplicação, então, esse estudante que tem esse sonho, que tem essa vontade de fazer a universidade no exterior. Então, eu falei um pouquinho, né, sobre como funciona essa questão de créditos. Então, os estudantes podem adquirir, né, esse pacote de créditos, e os créditos, ele correspondem a horas. Então, vamos supor, eu tenho um estudante que veio até mim, comprou um pacote de créditos e quer usar um dos créditos para que a nossa equipe corrija a essay dele, porque ele já tem uma essay pronta e ele quer que a nossa equipe faça essa correção de essay. Beleza, a gente vai usar um crédito para correção de essay. Ou, de repente, esse estudante quer que a gente utilize esse crédito para que a gente sente juntos durante 1 hora de reunião e analise as universidades que esse estudante escolheu. Então, os créditos vão ser utilizados de formas diferentes para cada estudante. Então, ele é bem flexível e realmente a gente quer que o estudante utilize ele da melhor forma possível, tá? Como que acontece, né, a questão de agendamento? A gente sabe que os estudantes são extremamente ocupados, que têm uma agenda cheia, que muitas vezes eles não conseguem horários. Então, a gente tenta fazer da forma mais flexível possível. Então, a gente disponibiliza uma agenda para que esse estudante possa marcar um horário de forma que, né, fique melhor para ele. E a gente coloca aqui, pessoal, também a licença da plataforma MyWay. O que é a plataforma MyWay? Essa plataforma, ela foi desenvolvida, né, pela IFIG
para auxiliar estudantes que ainda estão nesse caminho de preparação para as universidades, mas principalmente aquele estudante que está se conhecendo. Então, o MyWay, ele vem como uma ajuda para o desenvolvimento de carreira, que tem essa plataforma tem muito conteúdo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, ela oferece uma série de recursos para que esse estudante desenvolva o mindset e entenda qual carreira ele deve seguir. Então, o MyWay, a gente costuma indicar para aquele estudante que está no 9º e no 1º ano do ensino médio, porque vai trazer, além de recursos de fato de aplicação, porque a plataforma vem com recursos como mini aulas gravadas a respeito de GPA, sobre provas de proficiência, sobre como funciona atividades extracurriculares, portfólio, mas o MyWay, ele também vem como uma ajuda para o estudante se conhecer. Então, tem diversos testes de autoconhecimento, testes de estabelecimento de metas. Então, o MyWay é um braço do Global Path. Caso os pais, né, sintam aí que o estudante precisa desse acompanhamento a mais, o MyWay vem como uma ajuda para que esse estudante possa se conhecer melhor. Então, a gente indica aí para esses estudantes que estão no 9º, no 1º ano do ensino médio, que estão aí nesse comecinho, tá? Já no 2º e no 3º, pessoal, é aquele estudante que realmente precisa dos créditos para que a gente fique bem focado, tá? Então, a gente vai usar um crédito para escolher a universidade, o outro crédito para a gente falar sobre a essay, outro crédito para a gente falar sobre as provas de proficiência. Então, o pessoal do 2º e do 3º precisa ser bem focado, tá? Principalmente a galera que está no 3º. Por quê? Porque a gente sabe que no 3º, o pessoal está fazendo Enem, está fazendo o vestibular. Então, além das provas, né, que tem da escola também, é um período muito cansativo para esse estudante. Então, realmente, o Global Path vem como uma ajuda para esse estudante que está precisando focar, e esses créditos ajudam esse aluno em todo esse processo para a aplicação ser feita da melhor forma possível, tá? Então, como eu disse, pessoal, as sessões de tutoria, né, elas realmente são personalizadas, elas são individuais, a gente foca nas necessidades do aluno, então a gente realmente ajuda com tudo, desde a essay, revisão de documentos, estratégias para entrevistas. Então, a gente já teve aluno, por exemplo, que teve que passar por entrevistas. Então, antes do estudante ir para a entrevista, a gente sentou com ele, utilizou um crédito para a gente só ficar trocando ideia em inglês, como se fosse uma entrevista mesmo de universidade. Então, esse crédito pode ser utilizado dessa forma também, para que o estudante veja, bom, eu preciso disso, disso, disso. Então, lá a gente vê, né, o que realmente está quais são os requerimentos da universidade, e a gente vai utilizar os créditos para que seja utilizado assim da melhor maneira possível, tá? Então, o aluno, ele sabe o que, por exemplo, eu utilizei meu crédito hoje para entrevista. O aluno, ele vai ter esse controle com relação aos créditos, tá? Então, a gente consegue, junto com o estudante, gerenciar o número de créditos, ele consegue ver o que ele já fez, o que ele não fez, através de relatórios. Então, o estudante, ele consegue ter perfeito controle do que ele está fazendo durante todo o processo de aplicação, tá bom? Então, esse acompanhamento vai ser sempre contínuo, com base nas necessidades individuais desse estudante. E aí, pessoal, como eu disse lá no começo, a gente oferece um pacote de créditos iniciais baseado nas necessidades do aluno através daquela primeira reunião. Vamos supor que a gente viu que esse estudante precisa de 15 créditos. Às vezes, a gente acaba precisando que o aluno precise renovar os créditos, porque não foi o suficiente. Então, o estudante pode comprar mais créditos conforme a necessidade.
Então, não é, fechadinho ali, então comprou aquele crédito, vai usar aquele crédito e é só isso. Não, o estudante, ele pode ir renovando os créditos, e isso faz com que fique bem flexível, né, para que ele não fique realmente só naqueles 10 ou 15 créditos, então ele pode ir renovando essa questão dos créditos também, tá? Só, pessoal, eu coloquei aqui como alguns exemplos de sucesso que a gente já teve aqui, né, como exemplo da IFIJ. Eu coloquei 3 exemplos, mas eu poderia colocar diversos exemplos aqui também. O João Pedro, ele foi um aluno que ele fez o Global Path com a gente. Ele foi aprovado em 5 universidades entre Estados Unidos e Canadá. O foco dele era realmente a Universidade de Toronto, e a gente foi muito feliz nessa aplicação, porque ele foi aceito em 5 instituições, e uma dessas foi a University of Toronto. Hoje em dia ele está lá, ele já está indo para o 3º ano agora, da University of Toronto. Ele está cursando economia, está super bem, super feliz. Então, esse foi um caso de sucesso. Então, foi um estudante que ele foi muito engajado, a gente usou diversos créditos com ele de forma focada, ele vinha com a gente mandava tarefinhas para ele vinha para a gente tudo feito, tudo bonitinho. Então, a gente teve esse caso de sucesso aí que foi bem bacana. A Beatriz, que eu coloquei aqui também, ela foi aprovada no curso de Business Design da IED de Barcelona. Por que eu coloquei o caso aqui da Beatriz, que é muito interessante? Porque o caso da Beatriz era um caso de portfólio também. A gente precisou desenvolver com ela um portfólio para que ela fosse aceita nesse curso. Então, olha como é legal nessa questão do Global Path. O João, ele foi cursar economia, que é completamente diferente do curso da Beatriz, que precisava de um portfólio, e não era qualquer tipo de portfólio, era um portfólio na área de moda, na área de design. Então, a gente precisou ser bem cuidadoso com relação aos créditos para que ele fosse aproveitado da melhor forma possível. Então, quando a gente sentou com a Beatriz na primeira reunião, a gente precisou traçar um plano para ela, porque ela já sabia que ela queria business design, mas ela precisava ter um portfólio, e um portfólio bem feito. Então, a gente mandava as tarefas para ela nos devolvia a tarefa feita, e assim a gente ia fazendo essas revisões e correções também. Hoje ela está na Business Design, na IED de Barcelona, também está super bem, super feliz. E a gente também tem o caso da Catarina. A Catarina, ela fez o high school dela lá no Canadá, mas apesar de fazer o high school no Canadá, ela queria um acompanhamento de uma empresa brasileira, justamente pelas questões de cultura, língua. Então, a gente fez esse acompanhamento com a Catarina. O foco dela era Computer Science. Computer Science, pessoal, para quem não sabe, é um curso extremamente concorrido nas universidades fora do Brasil. É um curso, assim, que ele é bem competitivo, não só com alunos canadenses, como alunos internacionais, incluindo japonês, indiano, coreano. E aí ela estava bem insegura, né, com relação à aplicação para esses cursos, mas ela foi uma aluna muito focada. A gente também sentou com ela, a gente elaborou um plano, né, para que ela pudesse nos entregar as atividades que a gente pedia, e por fim ela foi aprovada em 3 universidades canadenses, e uma delas foi a University of British Columbia. A University of British Columbia, assim como a University of Toronto, estão entre as 5 melhores do Canadá. Também está super bem, super feliz. E o caso dela foi bem interessante por conta disso, porque apesar da insegurança, né, dessa ansiedade de aplicar para uma universidade fora, no começo desse processo de aplicação dela, ela chegou para a gente no 2º ano, se eu não me engano. Ela chegou para a gente no 2º ano, a gente traçou todo um plano para ela, traçou um planejamento, ela veio e a gente conseguiu que ela fosse aprovada aí em 3 universidades bem renomadas, bem bacanas, tá? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, mas também a gente tem diversos exemplos ao redor do mundo, não somente Estados Unidos e Canadá. A gente também está enviando estudantes esse ano para a Itália também.
Tem estudantes, por exemplo, que têm o sonho de entrar em faculdades públicas italianas, então a gente também traçou um plano para esse estudante que teve esse sonho, a gente está nesse tipo de processo que a gente também faz aqui na EFIGE. Então, cada estudante, pessoal, como vocês puderam ver, a gente trabalha com eles de formas diferenciadas, tá? Então, as universidades, elas pedem coisas diferentes, elas exigem coisas diferentes. Então, essa questão da personalização do programa é muito importante. E também é muito importante o foco do aluno, né? A gente quer muito que os alunos fiquem focados, que consigam fazer as tarefas, por isso que quanto antes o estudante conseguir começar esse processo de acompanhamento do Global Path, melhor para ele, para que ele não chegue ali no terceiro ano do ensino médio, isso acontece demais, tá, gente? Chegue no terceiro ano do ensino médio com vestibular, com Enem para fazer, e de repente decide de uma hora para outra querendo aplicar para a universidade, fora do Brasil. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que esse estudante vai ficar, assim, extremamente atolado, um monte de coisa para fazer, e por isso que quanto antes começar a fazer, melhor. E por que também, né, pessoal? Eu vou entrar num assunto que o brasileiro gosta bastante, né, que é importante para a gente, com relação às bolsas de estudos. Muitos estudantes que fazem esse acompanhamento com a gente conseguem bolsas excelentes em diversas universidades. Por quê? Porque esse plano é traçado com muito cuidado para os alunos. Geralmente, as universidades, eles avaliam o estudante para ser elegível para uma bolsa de estudos quando o estudante já está aplicando. Então, o estudante aplica e automaticamente ele já é elegível para a bolsa de estudos. Mas a gente aqui, desse lado, também a gente vai procurando diversas bolsas para que esse estudante vá aplicando concomitantemente. Então, a gente já teve alunos que conseguiram bolsas de 40%, 30%, 50%. Então, a gente conseguiu já diversas bolsas de estudo excelentes para os nossos estudantes. Então, a gente sabe, né, que essa questão de bolsas é extremamente importante para o público brasileiro, então é também super possível fazer uma universidade fora do Brasil com uma boa bolsa de estudos, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, por favor, fiquem à vontade para mandar no chat, ou para também abrir o microfone. Aqui, pessoal, eu deixei o meu contato para vocês no QR Code. Também aqui a gente deixou o número de WhatsApp da EFIGE. Ai, nossa, foi sem querer, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Quem quiser escanear esse QR Code, o QR Code vai direto no meu WhatsApp. Eu estou aqui, pessoal, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem, enfim, marcar uma reunião, mas só eu e vocês, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, que a gente consegue fazer também, tá? Maravilha, Ana. Então, pessoal, olha só como o Global Path ele facilita o caminho do aluno que quer ter essa experiência tão rica e tão importante para a carreira dele, para o futuro dele, como um cidadão global. E como a EFIGE também ela faz esse atendimento de forma personalizada, né, individual, de acordo com as necessidades de cada aluno. Então, como a Nayara falou, né, vamos aproveitar aí para abrir o espaço para quem tiver dúvidas sobre o assunto, fiquem à vontade para abrir o microfone para falar com a Nayara, ou se preferir também podem mandar aí pelo chat, tá? Fiquem à vontade. A Leonor tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Meu filho, eu estou um pouquinho adiantada, meu filho está no 8º ainda, né? Legal. Ele já começou o Washington Academy este ano, porém isso é muito mais um desejo meu do que dele, ele está bem perdido. Por isso me interessou o programa My Way. Esse programa é independente do Global Path, porque eu ainda não sei se ele vai querer aplicar em universidades lá fora. Esse é um desejo meu, mas ele precisa se encontrar ainda. Não, uma ótima pergunta, pessoal. A plataforma MyWay, pessoal, ela na verdade está disponível tanto no Google Play
quanto no Apple Store, para que vocês possam realizar a compra deles independente do Global Pass. O que de fato vai ser o Global Pass dentro do programa MyWay? Vai ser um bracinho. Por quê? Porque o MyWay vai ter todo o conteúdo lá da plataforma, então vai ter muito conteúdo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, estabelecimento de metas. A gente também vai ter o conteúdo técnico. O que significa isso? O que é um GPA, o que é um duplo diploma, seu filho já está fazendo, o que são provas de proficiência, mas o Global Path vem aí dando um braço para o MyWay, para ajudar esse estudante a utilizar a plataforma MyWay da melhor forma possível. Então, esses créditos vão servir para o estudante para a gente traçar um plano junto com a plataforma MyWay, para que ele consiga chegar ali no segundo, no terceiro ano, com a melhor estrutura possível de aplicação. Então, realmente, eles vão andar de mão dada, mas não, a plataforma MyWay, ela pode ser adquirida de forma independente do Global Path, não tem problema nenhum. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Não? Ninguém? Tudo certo? Eu queria só fazer uma observação, Claro. que algumas mães, eu conversando comigo, ficaram muito preocupadas, né, com relação achando que para submeter a exames de universidades internacionais tem que ter muito dinheiro, para morar fora tem que ter muito dinheiro. Então, algumas recuam desse sonho porque acham que é inviável. E eu apresento a EFIG como essa alternativa, porque existe esse mito, né, que não, para você submeter, você tem que ter dinheiro, então você acaba matando um sonho, sem saber de todas as possibilidades que você tem pela frente. Não, excelente colocação, Amadalice. Pessoal, existem bolsas de estudos das mais diversas ao redor do mundo, tá? Então, muitas vezes os estudantes brasileiros não aproveitam essas oportunidades porque, de fato, não sabem o que existem, não sabem onde procurar. A plataforma MyWay, pessoal, também é bem legal, porque lá dentro a gente coloca diversas oportunidades de bolsas de estudo, tá? Só um PS. Mas a gente aqui, a gente também ajuda o estudante encontrando diversas opções de bolsas de estudo. Mas só um PS também, Madalice, olha que interessante, pessoal. Nesse último final de semana, eu representei uma universidade chamada Ca' Foscari, na Itália. É uma universidade pública em Veneza, localizada em Veneza. Então, é uma universidade que tem mais de 25 mil alunos, extremamente reconhecida. E sabe qual é o valor da universidade para aluno brasileiro, já com bolsa de estudos, porque é um aluno brasileiro? 1.300 euros por ano. Se vocês fizerem as contas, gente, isso dá mais ou menos 400, 500 reais por mês. Isso é muito abaixo do que diversas universidades aqui do Brasil, seja em qualquer lugar do Brasil, é muito abaixo. E o estudante brasileiro, conseguindo aplicar para essa universidade e conseguindo a aprovação, pode trabalhar 20 horas semanais também. E os cursos que esse estudante pode aplicar também são oferecidos em inglês, não somente em italiano. Então, olha que oportunidade legal. E muita gente não sabe disso. Então, a gente também traz esse exemplo como um excelente exemplo de que o estudante brasileiro muitas vezes não tem esse conhecimento de que existe muita oportunidade além das fronteiras, né? E a gente está aqui realmente para ajudar esse estudante a expandir as fronteiras, a ver quais são as oportunidades, a fazer uma boa aplicação para conseguir a bolsa também. Então, o Global Path vem para ajudar esse estudante não somente a fazer uma aplicação, mas fazer uma boa aplicação. Acho que o Lucas levantou a mão. Boa noite a todos. Obrigado pelas explicações. Sobre esse curso na Itália, essa aplicação na Itália, qual que é a vantagem, e se há vantagem, do estudante ter passaporte italiano, cidadania? Legal, pessoal.
Essa é uma pergunta bem interessante e vai ser um tanto quanto frustrante, porém não. Por quê? Essa universidade em específico que eu estou falando para vocês, para quem tem o passaporte italiano e tem a cidadania italiana, ela vai custar mais ou menos 2.500 euros. Ela é mais cara do que para o aluno brasileiro com o passaporte brasileiro, mas eu já vou explicar o porquê. Eu perguntei, eu falei, nossa, mas isso não faz sentido, né? Eles me explicaram que o estudante que tem o passaporte italiano, ele pode trabalhar 40 horas semanais, e não somente 20 como estudante brasileiro. Então, na visão deles, esse estudante que tem o passaporte tem uma vantagem a mais. Tem essa vantagem de poder trabalhar 40 horas e, além disso, não tem gasto com visto. E o estudante brasileiro que vai para a Itália tem todo o trâmite com visto, tem toda essa dor de cabeça, né? Tem custos com o visto. E o então, seguro, eles têm... Nayara, e o seguro. Seguro italiano tem direito ao seguro público, né? E o brasileiro... Exatamente. E o brasileiro precisa pagar. Então, eles viraram e falaram para mim, Nayara, considerando tudo isso, a gente coloca esses 1.000 euros a mais para o estudante que tem o passaporte italiano, porque a vida desse estudante vai ser muito mais fácil. Não que vai ser difícil para quem tem um passaporte brasileiro, tá, gente? Porque a gente consegue fazer uma boa aplicação, consegue o visto, mas tem essas vantagens com relação ao passaporte. E não somente na Ca' Foscari, tá, Lucas? Mas, assim, em diversas outras instituições, ao redor da Itália, ou da Europa, Espanha, enfim, Europa como um todo, a tuition pode ser menor, costuma ser, tá? Menor do que quem tem o passaporte brasileiro. Mas com as bolsas que têm sido oferecidas para os brasileiros, tem sido muito Europa tem sido um destino muito, muito atraente para esse estudante. Tanto que tem uma universidade na Alemanha, que eu falei esses dias, eu fui perguntar, né, quais são, né, as vantagens para esse estudante que tem o passaporte. Falaram, Nayara, no momento a bolsa de estudo está melhor para o estudante brasileiro, mas o estudante que tem passaporte não vai ter dor de cabeça alguma com relação a visto, com relação à questão de seguro. Então, ainda tem diversas vantagens, tá? Posso Muito obrigado. Claro. Pessoal, só apresentando para vocês, essa é a doutora Lara, ela é CEO aqui da EFIGE, ela se juntou a nós para falar um pouquinho também a respeito do programa. Peço desculpas, eu estava numa outra apresentação, por isso que eu só consegui chegar agora, tá? Que acabou agora no outro online. Uma coisa que é importante a gente também colocar é que há um incentivo por parte da Europa para a América Latina, porque eles precisam de jovens na Europa. Então, aquele aluno que tem o passaporte italiano é exceção, né? Então, eles fazem algumas coisas que beneficiam, de forma geral, quem vem do Brasil, né? E aí você tem, por exemplo, Holanda, assim, universidades de engenharia excelentes, na faixa de 2.000 euros por ano, Alemanha, 700 euros por ano. Então, é muito atrativo. Áustria, e tudo isso eu estou falando que as aulas vão ser em inglês, tá, gente? Não é assim, mas vai ter que aprender alemão ou holandês. Não, as aulas são em inglês, porque existe um tratado chamado Tratado de Bolonha, onde a Europa, quando criou a Comunidade Europeia, também definiu as questões educacionais, a validade dos diplomas, então precisa ser oferecido em inglês. Então, essas oportunidades na Europa, elas estão muito, imagina, você pode estudar numa instituição de 800 anos, onde teve grandes pensadores que estudaram por um preço muito competitivo. Mas uma coisa que é importante a gente entender é que, no geral, a gente procura muito pouco isso, porque as escolas no Brasil não estão prontas para ensinar o aluno esse processo, só sabem ensiná-los a fazer Enem. Então, ainda há uma vantagem, né? E sobram bolsas, muitas vezes, destinadas a brasileiro. Para vocês terem uma ideia, as bolsas que são destinadas à América Latina ficam 40% com a Colômbia, porque o Brasil deixa de fazer.
Então, o que a gente tem feito é esse movimento exatamente de mostrar que o MyWay, ele é uma plataforma que tem por objetivo mostrar para alunos, desde o 9º ano, possibilidades, caminhos, oportunidades. E o MyPath, o Global Path, é exatamente aquela coisa mais do individualizado, da aula particular, quando o aluno precisa, né? Então, não é um pacote onde vocês vão se comprometer, mas vão utilizando de forma, à medida que vocês precisam, os créditos adquiridos, e se precisar comprar mais, etc. Temos mais alguém com dúvida? Pode falar, fica à vontade. Olá, boa noite. Meu nome é Fabiano. Boa noite. Boa noite. Eu sou pai de aluno, está no 1º ano, e a gente contratou o MyWay, tá? A minha dúvida é a seguinte, no pacote do MyWay, tem lá a opção de adquirir alguns serviços a um custo adicional, que são justamente os serviços, alguns dos, oferecidos no Global Path, por exemplo, revisão de essays, histórico escolar, portfólio. Isso está dentro do programa do MyWay como um serviço adicional. Isso continua existindo ou isso aí deixa de existir porque o Global Path é uma nova plataforma que vai estar oferecendo isso? Ou como que essa interface acontece? Nayara. Não. Na verdade, esse serviço vai ser à parte, tá? Você adquiriu o MyWay, né, como plataforma, mas esse serviço a mais não é dentro da plataforma MyWay. Ele realmente daí já é conosco, com os counselors aqui da EFIJ, que vão fazer esse serviço mais individualizado com os estudantes, mas é algo separado da plataforma. Como você já disse e já viu na plataforma, que existe essa possibilidade de contratar à parte, ainda existe, mas é dessa forma, tá? Mas eu acho que uma coisa que talvez fique claro é o seguinte, o MyPath, o Global Path, desculpa, ele é exatamente o individual, as horas individuais que o seu filho pode precisar dentro da plataforma MyWay. O Global Path não é uma plataforma, são créditos. Olha, eu vou comprar 10 horas de Global Path. Meu filho vai ter 10 horas de crédito para ir usando toda vez que ele está fazendo o MyWay, ele tem uma dúvida, ele precisa ajudar para fazer a essay. Eu vou usar lá, marcar 1, 2, 3 reuniões individuais com a nossa equipe e gastar esses créditos do Global Path para essa parte quando ele vai realmente precisar. Tá? Então, antes a gente vendia isso como um pacote, a gente tem lá um pacote, se você quiser, de aconselhamento. Agora a gente empacotou isso como créditos. Então, se você me perguntar, quanto custa o aconselhamento de vocês? Custa 10 mil reais. Não, custa quantos créditos você quer comprar. E aí você vai comprando e vai adquirindo esses créditos e seu filho vai usando para ter essa coisa mais individual. Se ele quiser só o MyWay, ele vai seguindo o que está no MyWay, vai pesquisando e vai fazendo. Se ele quer aula particular, digamos assim, ele vai comprando créditos e vai marcando para as dúvidas específicas que ele tem. Obrigado pela explicação, Lara. Nayara, ficou um pouco mais claro agora para mim. Obrigado. Que bom. Isso se dá, gente, principalmente, foi aquele exemplo que eu dei para vocês dos alunos que nós tivemos sucesso. Porque, por exemplo, olha essa daqui, a Beatriz, ela foi aprovada num curso de moda, design, nesse sentido. Então, com ela, a gente precisou fazer um pacote focado em portfólio, diferentemente de outros alunos que estão focados em business, por exemplo. Eles vêm até nós buscando uma coisa diferente. Então, a gente vai focar numa essay, na própria carta de apresentação. Então, essa questão da personalização é muito importante, porque a gente chega no primeiro dia, vê o que esse aluno precisa, vê a quantidade de crédito suficiente. Às vezes, tem estudante que vem para a gente com praticamente tudo feito. Eles só querem, eu quero ajuda para rever o meu portfólio, porque o resto eu já tenho tudo pronto. Então, essa personalização é extremamente importante para que os créditos sejam aproveitados da melhor forma possível. Legal, pessoal. Alguém mais tem dúvidas? Não, tudo certo?
Bom, então é isso, pessoal. Recapitulando a nossa live de hoje, nós conversamos com a Nayara Miguel, ela que é pedagoga pela Unicamp e também é Higher Education, trabalha com a gente aqui na EFIGE, e falamos um pouco, então, sobre como o Global Path ele pode ajudar os alunos a transformarem a sua jornada para as universidades internacionais. Então, como a Nayara já falou, né, também, para quem quiser conversar melhor sobre o Global Path, falar com a gente, né, nós vamos deixar, já deixamos, na verdade, o contato da Dani e também da Nayara aí na tela. A Nayara já deixou, inclusive, com o QR Code para vocês escanearem e entrarem em contato diretamente com ela, tá bom? Agradecemos a você, Nayara, por ter participado com a gente. Obrigada, pessoal. São relevantes, e também a Lara, a doutora Lara Crivellaro, que chegou aí no finalzinho da nossa live também, contribuiu com a gente, e agradecemos também a presença de todos vocês que estiveram por aqui até agora, e aproveito para dizer que estamos à disposição, tá? É só entrar em contato com a gente caso surjam algumas dúvidas após aí a nossa live, e a live que nós vamos subir depois, tá, pessoal, no nosso canal do YouTube, o @EFIGEDUCA, e aí vocês podem rever a live, e aí a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Acho que tem mais uma última pergunta aí, Angélica, da Selma. Certo, Selma, fica à vontade, pode falar. Ela mandou aqui como é cobrado, questões de valores e média de valor. Pessoal, quem quiser saber mais informações a respeito de valores e tudo mais, eu vou pedir, por favor, para que escaneie o QR Code ou mande por esse WhatsApp que está aqui na tela, que a gente pode conversar, porque como a gente conversou um pouquinho, é diferente para cada aluno. A gente precisa entender quais são as necessidades desse aluno, e aí a gente fecha realmente um pacote que se adeque à realidade de cada um, tá bom? Então, por favor, eu vou pedir para que quem tenha dúvida, queira conversar um pouquinho mais de forma individualizada, me chame no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. É isso aí, Nayara. Bom, então é isso, vamos finalizando a nossa live por aqui, né, a nossa live que hoje foi sobre o Global Path, e é isso, pessoal. Uma boa noite a todos vocês, obrigada aí pela participação. Obrigadão, boa noite, pessoal, até mais. Até. Tchau, tchau.